queria só, como o pastor falou, um beijo na rosa, né? Queria então convocar os irmãos para nós orarmos por domingo. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus! Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que busquem ao Senhor e assim comandem o nosso país, a nossa nação. Vamos orar então? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus Soberano e Cristo, eterno, Rei da nós queremos aqui, ó Pai, te glorificar e te exaltar, ó Pai, te bendizer por essa oportunidade que o Senhor nos deu de buscarmos ao Senhor. E a sua palavra diz que nós temos que te buscar enquanto podemos te achar. E a sua palavra diz que o Senhor está com seus ouvidos abertos para nos ouvir. Oh Deus, então toma nas tuas mãos. Nós no domingo precisamos tomar decisões, precisamos ir às urnas. E nós, meu Deus, precisamos que o Senhor alcance a vida daquelas pessoas que estão se colocando à disposição para governar o nosso país. E nós sabemos que não há outro jeito e não há outra maneira, Senhor Deus, de ser diferente se não for assim com a tua direção. Então toma nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que está no controle de tudo e de todas as coisas. E assim crendo nós, o teu povo, os teus servos, pedindo que o Senhor tome a direção de homens e mulheres que se coloquem à disposição para governar o nosso país. Porque a tua palavra diz que nós seremos felizes quando o Senhor governar a nossa nação. Quando o Senhor for o Senhor da nossa nação, nós seremos felizes. Então toma nas tuas mãos. A sua palavra diz que nós temos que orar pelos nossos governantes. Então nós estamos orando como igreja do Senhor, para que o Senhor permita que só estarão ali quem o Senhor permitir. Coloca as tuas mãos e haja ao nosso favor a tua nação que precisa do Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus! Aleluia. Pastor Neto, o senhor vai ter a obrigação de hoje de orar pelo nosso apóstolo, que vai contar as peripécias, as aventuras, as graças e as misericórdias que ele passou lá naquele país, na Argentina. Passou um mês lá de férias, né? Férias daqui, mas na obra do Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Eu queria convidar a igreja para que nós ficar de pé, para que nós possamos orar pelo vaso do Senhor, que ficou um mês viajando, fazendo a obra do Senhor. E eu creio que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus vai usar grandemente ele nesta manhã, para cada um de nós sair daqui diferente da maneira que entramos. Vaso de Deus, chega até aqui, meu amado. O Senhor me deixou de fora, sabe? Mas depois nós vamos conversar. Agora a conversa é com o Espírito Santo de Deus. Maravilhoso Deus e Pai Santo, aqui está o teu servo, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, amado Deus e Pai, Senhor. Usa grandemente o teu servo nesta manhã, meu Deus e meu Pai, Senhor. Tudo aquilo que ele aprendeu mais e mais, Senhor Jesus, amado Deus, que possa ser multiplicado 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100, meu Deus e meu Pai, sobre a família dele, sobre o rebanho dele, Pai, Senhor, e sobre, meu Deus, meu Pai, cada um de nós, Senhor, através da boca dele, meu Pai. Pai querido, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, amado Deus, Senhor, na área da saúde, Pai, na área do conhecimento espiritual, meu Pai, Senhor, na área das finanças, Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Pai, na área do entendimento da Tua Santa Palavra, Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, porque nós somos sedentos, estamos com sede, Pai, e necessitados, nós não sabemos nada, Pai, Senhor, e precisamos aprender contigo, Pai, e a Tua Palavra nos ensina, creis em Deus e nos profeta e prosperarás, Pai, Senhor. A Tua Palavra também nos ensina em Amós, capítulo 3, versículo 7, Pai, que o Senhor Deus nos fala,
Deus não deixa nada escondido dos seus servos, dos seus profetas. Ele revela tudo, Pai, a todos, Pai, Senhor, que busquem espírito de verdade, papai. Que assim seja nesta manhã, Senhor. Usa o teu vaso grandemente, Senhor, para que nós possamos aprender um pouco mais, Senhor. Nós já temos aprendido muito, Pai, Senhor, através do teu vaso, Senhor, mas nós precisamos mais e mais, porque nós somos carentes, sedentes, e a tua palavra nos ensina, Pai, Senhor, que muitos se perderam, Pai, não serão salvos por falta do conhecimento e do entendimento, meu Pai. Por isso nós te pedimos nesta manhã, Senhor, que Ele venha trazer, Senhor, o entendimento e conhecimento da santa palavra, Senhor, para nossas almas nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar. Deus abençoe aos irmãos, amigos, companheiros. Deus abençoe os pastores que aqui estão, os obreiros da casa do Senhor. Sou grato a Deus porque o Senhor me levou e me trouxe em paz e segurança, né? Tivemos uma boa saída do Brasil, uma boa chegada na Argentina, e uma boa saída também da Argentina, e uma boa chegada também aqui no Brasil. O carinho dos irmãos que sempre estavam falando comigo, né? O pastor Pedroso não fala, mas ontem ele falou. Ele falou uma vez, mas falou. Glória a Deus, né? Mas os demais irmãos sempre conectados juntos, e podemos ali naquele país ver e entendermos como Deus é misericordioso e bom. A Argentina hoje passa por uma crise financeira, né? Uma crise financeira por causa do mau governo. Mau governo, que quase que também é a nossa situação, né? Só que nós não estamos em crise ainda expositiva, né? Ou visível. Mas quando Deus formou o mundo, a Bíblia diz que Deus chamou Adão, formou Adão primeiro e deu a Adão a autoridade para governar. E de Adão Deus tira a mulher e disse para Adão: essa vai ser a tua adjutora ou ajudadora. E vemos aí que a América Latina tem passado por uma crise porque tem estado debaixo de um governo feminino. Nada contra as mulheres. Eu amo a minha mãe, que é uma mulher, amo a minha esposa, que é uma grande esposa, amo a minha filha, que é uma serva de Deus, amo as minhas netas, que também são mulheres. Nada contra a mulher. Mas quando nós observamos ou entendemos que fugiu da regra, a responsabilidade não é de Deus, né? Porque entregar um país na mão de uma mulher é colocar os homens sujeitos ou debaixo da sujeição da ordenança daquela mulher. E as irmãs sabem muito bem que as irmãs têm um marido que é o cabeça, né? E o marido sabe muito bem que ele é o cabeça da casa. Eles não fiquem enfermos. Sim, claro. E quando a mulher passa a ser a cabeça, sai fora da ordem. A culpa não é da mulher, é que sai fora da ordem. E Deus não trabalha fora de ordem. Deus não trabalha fora de ordem. Até porque Ele é um justo juiz. Grande Deus. No nosso ministério tem bispa, tem pastora, tem missionária, tem evangelista. Mulheres pregam no nosso ministério, mulher faz tudo. Só não faz o batismo e nem a Santa Ceia, mas o resto elas fazem. Não somos contra a mulher, pelo contrário. O ministério só anda bem porque as mulheres estão trabalhando. Glória a Deus. Sim, as mulheres trabalham mais do que homem. Olha, se você contar hoje, você vai ver que tem mais mulher do que homem.
Em qualquer lugar que você chegar, você vai ver sempre mais mulher do que homem. A mulher sempre está mais ativa. A mulher é mais sensível ao Espírito Santo. Enquanto 2 homens sentem o poder de Deus, 50 mulheres estão transbordando do poder de Deus. Por quê? A mulher tem uma dádiva especial. A mulher tem algo de especial com ela. Qual que é? É o que Deus tem. E o que Deus produziu. É gerar vidas. A mulher, ela recebeu a maior dádiva de Deus no mundo. Qualquer um queria ter essa dádiva. Mas a mulher tem. Só a mulher e Deus tem. Deus gera vida e deu essa dádiva para a mulher. O poder de gerar também uma vida. Sabe? Então, não somos contra a mulher. Somos contra as leis. Aí sim, as organizações paralelas da igreja produzem leis ao contrário. E aí, o que acontece? Hoje a Argentina está aí fraca, uma moeda fraca. Ontem eu desembarquei em Guarulhos e fui na casa de câmbio trocar a moeda. Eles disseram 10 centavos 10 centavos por 1 peso. Eu daria para eles 1 peso, eles me dariam 10 centavos. Eu disse, obrigado, vou trocar em outro lugar. Ele disse, não, mas todo lugar é assim mesmo. Eu disse, obrigado, eu volto para a Argentina e troco lá. Eu vou dar 1 peso por 10 centavos? Não, eu não vou fazer isso. E aí você vê que também o nosso país deu início numa crise, porque o nosso governante era a presidente Dilma. Dilma não está errada de ser a presidente. Lógico, ela ganhou, ela vai ser presidente. Mas está fora de ordem. Se está fora de ordem, irmãos, Deus não opera nisso. A Venezuela também caiu nessa catástrofe. Mulher também fora de ordem. Então, se você olhar a América Latina, que é um cinturão das Américas Latinas, todas elas passaram pela mesma decadência. E isso não é coisa humana, isso é coisa espiritual, porque o diabo sabe que quando foge à regra, Deus não pode operar. Quando sai fora de linha, Deus não pode operar. E então o que ele fez? Fez um círculo de nações fora de ordem. Fica impossível Deus operar. Deus não trabalha fora de regra, em tempo algum. Mas eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Tivemos na cidade de Santa Fé, Tostado, junto com o apóstolo Daniel Medina, 4 dias, foram 4 noites de poder, cura, libertação. Deus curou 4 pessoas instantaneamente, libertou 2 pessoas de obra de macumbaria, vomitou, né? E foi tremendo, foi coisa de Deus. Depois fomos para a cidade de Córdoba com o apóstolo Manuel Lobaiza, obrigado, pastor. Manuel Lobaiza, e ali tivemos um evento da primavera com alguns jovens. Deus abençoou poderosamente, foi tremendo. Depois fomos finalizando em São Luís, Vila Mercedes, com o apóstolo com o apóstolo Gastão Gatica, né? E pudemos ali ver o amor, né, da igreja. Fomos muito bem recepcionados, tivemos a oportunidade, ministramos todos os dias. Foi uma bênção de Deus, é verdade, vocês. Estava de férias, mas não tanta férias. Estava de férias porque não tinha compromisso aqui, né? Mas se lá temos compromisso. E é assim as nossas férias. A tua férias e as minhas férias são assim. No teu ministério você tem um compromisso de levantar de manhã, fazer todas as coisas na tua igreja, na tua casa, com a tua família, resolver as contas, pagar os teus negócios. Quando você sai fora do país, você está descansando, porque você só tem aquela hora de estar naquele lugar e acabou. O restante você está tranquilo. Então você não está trabalhando, está de férias. É assim as nossas férias, sabe? Eu sei que Deus vai preparar uma férias para você também. Aleluia.
Abra sua Bíblia onde foi comentado na leitura do devocional, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Eu não quero sair fora daquilo que é a ideia e o projeto de Deus, porque o projeto de Deus é o mais excelente. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 2, versículo 1 e 2, 1º e 2º. Preciso da oração da igreja. Amanhã estarei de manhã ministrando lá na igreja do pastor Fábio, da Nigéria, lá na Princesa Isabel. Passa a Princesa Isabel. Amanhã de manhã estarei lá. Ele me ligou e disse: apóstolo, quando você chegar da Argentina, a primeira igreja é a minha. Eu disse: não, a primeira igreja é o monte, porque eu estou no sábado do monte, no domingo eu venho na sua igreja, vai ser a sua segunda igreja, né? Então estaremos lá em nome de Jesus. Diz assim, na minha Bíblia está escrito, acompanhe na tua. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga comigo, reunidos. E de repente veio do céu um som. Diga comigo, um som. Um som. Como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Diga comigo, assentados. Amém? Amém. Pode fechar a sua Bíblia, por favor? E olhe para cá, olhe para mim, em nome de Jesus. Você vai me ouvir com o ouvido e me ouvir com os seus olhos. E eu quero que você me ouça muito bem aquilo que Deus tem para dizer ao teu coração. A Bíblia diz que aconteceu um fato em Israel, que Jesus morreu. Jesus morreu. E quando Jesus morre, os discípulos que acompanhavam a Jesus, começaram a passar por tribulações. E foi comentado aqui também que quando nós começamos a passar por tribulações, por dificuldades, as nossas orações, muitas vezes, ela acaba sendo um conflito na nossa vida. A oração, ela acaba sendo, muitas das vezes, um problema para nós. Nós não temos força para orar, não sai palavras para clamar, porque o teu cérebro está ocupado com o problema. Mas no teu coração existe algo dizendo assim: você precisa orar, você precisa clamar. Sabe quem é que diz no teu coração? É o Espírito Santo de Deus. Amém. Mas o problema está na tua cabeça dizendo: você não vai conseguir, você não vai avançar. Mas o Espírito Santo está dizendo: vai porque eu sou contigo, vai porque eu sou contigo, vai porque eu estou na tua vida, vai porque eu estou nesse negócio, eu vou resolver esse problema. Porque o salmista Davi diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o mais ele fará. Confiança no Senhor é crer, é esperar, é estar disposto a tudo quanto vier ao teu encontro. Até porque você não pode esquecer que a Bíblia diz que anunciaram a Gideão que vinha uma grande multidão de contra ele. E disse: olha, o vale está todo cheio. E ele temeu. Mas o Senhor disse com ele: pode ir. Aleluia. Pode ir porque eu sou contigo, Gideão. Glória a Deus. Sabe, você não tem que temer. Se preocupe com a eleição, irmãos. Se preocupe em fazer o teu serviço, ir lá e votar. Não se preocupe com a eleição. Sabe por quê? Porque só vai ser eleito aquele que Deus colocar. Não é aquele que a pessoa votar. Alguém comentou aqui que toda autoridade ela é constituída por Deus. E é verdade. A Bíblia diz: Deus estabelece reis e Deus destrui reis. Deus, ele faz fundar, ou ele faz firmar o comando, mas ele também tira. E todas as coisas são permitidas por Deus. Aleluia. Você tem um bom pastor? Porque você merece um bom pastor. Aquele bom pastor tem boas ovelhas? Porque assim ele merece. Não existe uma coisa fora de ordem. Deus não vai dar um bom pastor
para más ovelha. Não. Ele dá o pastor de acordo com o que são as ovelhas. E ele dá as ovelhas de acordo com o que são o pastor. Deus não faz a coisa ao contrário. Deus age da maneira que é necessário que Ele faça. Deus vai agir na tua vida, vai agir na tua casa, vai agir na tua família, de acordo com o que é necessário para o teu bem-estar. Então aconteceu algo de especial em Jerusalém. Jesus morreu. E quando Jesus morre, os discípulos ficam preocupados. Os discípulos ficam aflitos. Os discípulos ficam sem posicionamento. Mas a Bíblia diz que havia, junto com os discípulos, mulheres. Diga comigo. Em Jerusalém tinha mulheres. Jerusalém tinha mulheres. Sabe? E a mulher foi quem trouxe a notícia para os discípulos. Foi uma mulher que foi visitar o túmulo de Jesus para colocar aroma. Grande Deus. Duas mulheres foram visitar o túmulo de Jesus para perfumar. E quando chegaram, foram impactadas pelo poder de Deus. Porque elas olharam e o sepulcro estava aberto. Eu estive lá, eu estive em Jerusalém. E eu vi o sepulcro, eu entrei lá. Ele não está lá mesmo. Eu entrei lá dentro para conferir. Ele não está lá, graças a Deus. Mas acima do jardim da tumba, acima do jardim da tumba, tem um muro que é o Monte Caveira. Ele é dos árabes. Você não tem acesso no Monte Caveira, onde Jesus foi crucificado. E para insultar os judeus, virado para o lado do jardim da tumba, está escrito bem grande: o nosso líder está enterrado aqui. Ou seja, vocês têm um líder, nem o corpo deles vocês têm. Sabe, os árabes insultando o judeu com essa frase. Por lado do jardim da tumba, exatamente quase em cima da onde é a tumba, da onde Jesus estava. Dizendo: o nosso líder está enterrado aqui. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele está no nosso coração. Glória a Deus. E duas mulheres, quando foram visitar o jardim da tumba, encontraram o túmulo aberto, mas se depararam com um anjo. Glória E disse para Maria, aquela Maria que Jesus expulsou os demônios, aquela Maria que não valia nada, aquela Maria que era uma mulher desclassificada, aquela Maria que ninguém dava nada por ela, a história dela já estava acabada. Mas Jesus sentou-se com Maria na beira do poço, falou com Maria, abençoou Maria, tratou Maria. E Maria, que era uma prostituta, deixou de ser uma prostituta. Maria, que tinha uma vida depravada, deixou de ter uma vida depravada. E assim que ela teve um encontro com o Senhor, e ela foi transformada pelo poder de Deus. E foi ela que teve um encontro com o anjo. E o anjo disse para ela: ele não está aqui. Há muitos que procuram Jesus em uma igreja. Já vi muitas vezes a pessoa dizer: eu vou naquela igreja porque Jesus está ali. E a Bíblia diz assim: se disserem para você que Jesus está ali, não vá. Se disser para você que Jesus está no monte, não venha. A Bíblia diz, é a palavra de Deus. Glória a Deus. E eu quero perguntar para você nessa manhã. A primeira pergunta: aonde está Jesus para você? Para você, aonde Jesus está? Glória a Deus. Aonde está o Cristo que deu a sua vida por mim e por você? Onde Ele está? Está na tua casa? Está aqui nessa igreja do monte? Ele pode até escapar por essas brechas aqui, está tudo furado. Ele pode sair daqui. Jesus está na tua igreja? Agora não tem culto, não tem ninguém lá. Onde está Jesus? Jesus mesmo, Ele disse assim: olha, Ele falou para todo mundo ouvir. Ele disse assim: olha, eu derrubarei esse templo e em 3 dias o levantarei. E todos imaginavam: é o templo de Salomão. Imagina, levaram tantos anos para construir o templo.
Jesus vai destruir e vai reconstruir sozinho em 3 dias. Mas Jesus falava de si mesmo. Jesus falava de si mesmo. Ele estava dizendo, olha, esse templo, ele disse bem claro, ele disse, eu derrubarei esse templo. E ele estava falando de si mesmo. Ele disse, derrubarei esse templo. Ele não apontou para ele, porque Jesus, ele não falava visível, ele não falava claramente, porque Jesus sabia, irmãos, que ali, sempre naquele grupo que acompanhava ele, ele sabia que tinha a igreja e que tinha os seguidores. Tinha os salvos, os escolhidos, mas tinha também aqueles que eram espião, aproveitadores. Não é como os nossos dias, né? Hoje todo mundo que vem para a igreja parece ser santo. Eu acho que na época de Jesus era mais difícil, né? Tem muitos que estão na igreja e não é a igreja. E Jesus disse assim, ele disse bem claro, ele disse, olha, Aleluia. é importante que o trigo e o joio cresçam junto. Ele não disse para separar o trigo do joio, ele disse, o trigo e o joio é importante que eles cresçam junto. Para quê? Para que no dia da colheita possa se notar a diferença entre o trigo e o joio. O trigo e o joio têm a mesma roupa, têm a mesma característica, têm o mesmo padrão, anda do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, senta do mesmo jeito, canta do mesmo jeito, ora do mesmo jeito. O trigo e o joio é idêntico. Se você pregar um cacho de trigo e um cacho de joio, são o mesmo. Normalmente, em celebrações de prosperidade, de riqueza, normalmente os pastores levam para a igreja aquele cachinho de joio e diz que é o trigo. Porque pode ver que aquele cachinho que a floricultura vende, ele é vazio. Compra um e balança para você ver. Ele não tem barulho. É joio. Aquilo não é trigo, é joio. Porque o trigo, irmãos, ele tem semente. Aleluia. O trigo, ele faz barulho. Quando você balança ele... E há muitos que estão na igreja, tem cara de trigo, mas não é trigo. Tem perfil de trigo, mas não é trigo. Tem fundamento de trigo, mas não é trigo. Está no meio do trigo, mas não é trigo. Não produz resultado de trigo. E a Bíblia diz que quando Jesus se reunia, Jesus reunia-se com 2 famílias. Diga comigo, Jesus tinha 2 famílias. Jesus tinha 2 famílias. Diga, Jesus tinha 2 famílias. Jesus tinha 2 famílias. Diga, Jesus tinha a primeira família biológica, seria a família natural, e a segunda família, a família espiritual. Porque Jesus, quando estava no culto, certa feita Jesus estava no culto, e foram chamar Jesus dizendo assim, mestre, teu pai, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te chamando. Ele olhou para o sujeito e disse, camarada, não está sabendo de nada do que está falando. Você está falando comigo? Sim, Jesus. A tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te esperando. Ele disse, acho que ele não entendeu. Vou falar para ele. Olha, minha mãe, meus irmãos, meu pai são esses aqui. Esses que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esses são minha mãe e meus irmãos. São esses que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Por quê? Jesus dizia assim, a minha comida não é a comida que vocês comem. A minha comida não é arroz, feijão, carne, não é batata, não é salada, não é pimentão. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E quando Jesus dizia isso, ele dizia isso para a igreja. A palavra hoje, quando é ministrada para a igreja. Por isso alguns não recebem, porque não é igreja. Porque os que são igreja começam a receber. Os que são igreja começam a sentir no seu coração. Os que são igreja começam a ser transformados. Então, quando foi no dia de Pentecostes, estavam todos sentados. Eu entrei lá também no salão. Lá não cabe 120 pessoas. Não cabe. É apertado. Para 120 pessoas é muito apertado. Então eles estavam sentados e havia um segredo. Diga comigo, havia um segredo. Havia um segredo. Deles estarem assentados. No versículo 1 diz assim, eles estavam reunidos.
Não estavam só sentados, estavam reunidos. Era um só. Hoje você vê na igreja, olha aqui, tem um grupo aqui na frente, dois, ó, aqui forma um grupo de 5, não está muito junto. Tem um outro grupo ali, ó, de 6, 7, não está muito junto. Tem um grupo de 3 e mais um outro grupo ali de 6. Estão juntos, mas não está reunido. Estar junto é uma coisa, é estar no mesmo lugar. Estar reunido é estar todos juntos, pertinho do outro. É um só. A atitude é uma, a mentalidade é uma, Glória a Deus. o governo é um só. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que estavam reunidos em um mesmo lugar, é por causa da morte de Cristo. Todos eles pensavam a mesma coisa. Eles diziam: ou Jesus Cristo ressuscita e resolve o nosso problema, ou nós vamos morrer. Mas daqui não saímos. E eles oraram. Aleluia, Eles estavam glória a orando Deus. tão intensamente que eles já não estavam orando ajoelhados nem em pé, estavam sentados. Mas permanecia no propósito, reunidos. Em que, irmãos? Orar. Talvez algum queria desanimar e o outro dizia: vamos orar. Vamos orar. E abraçava ele: vamos orar. E despertava ele e ele começava a orar. Esse cenáculo, ele fica bem no centro de Jerusalém, no ponto mais alto. Ele é cercado. Eu fui no dia da festa da colheita das sementes, do tabernáculo. É a mesma festa. E toda ao redor do templo estão localizadas as barracas, as tendas que eles armam. Tem tenda até em cima do templo agora, que eles armam para ficarem na festa. Na festa dos tabernáculos. Então os discípulos estavam ali dentro orando. Com certeza muita gente de fora dizendo: não vai acontecer nada, eles vão morrer também. Mas os discípulos orando. E a Bíblia diz que Deus preparou um momento certo. Diga comigo: Deus sempre age na hora certa. Na hora certa. Deus esperou, irmãos, o ponto mais forte da festa. Era o último dia da festa. E todo judeu reunido, as nações reunidas ao redor do templo, festejando. E a Bíblia diz que de repente Deus começa a mostrar a sua grandeza. A Bíblia diz que todos ouviram um som de um vento impetuoso, ou seja, um vento violento, um vento forte, um vento, irmãos, que todos começaram a ouvir o som, e aquele vento foi tomando conta daquele lugar. Os discípulos também começaram a ouvir o vento, e o vento começou a encher o templo, começou a encher Jerusalém, começou a encher o templo, e a Bíblia diz que de repente desceu sobre eles como que se fosse línguas de fogo, repartidas em fogo. E sobre cada um a qual a língua, não eram todos, a Bíblia diz sobre qual a língua pousava. Se fossem todos, Aleluia. a Bíblia ia dizer sobre todos eles. Mas a Bíblia diz que sobre qual a língua descia, ou estava em cima, ele começava a falar em outras línguas. Ao redor ali havia 17 nações. Glória a Deus. 17 nações estavam reunidas naquele lugar. E a Bíblia diz que eles ouviram, cada um ouviam falar do Evangelho, falar da ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Todos eles em um mesmo tempo e em todos os idiomas. Todos eles ouviram a falar da grandeza do Messias, do poder de Deus, porque o povo estava reunido em um só lugar. Eu vim dizer para você aqui nessa manhã de hoje, que quando você reúne-se numa igreja, Glória a Deus. você tem a tua família biológica, que é o que te gerou e você vem da tua casa, mas você tem a tua família espiritual. A tua família biológica, normalmente como pai, como mãe, como irmãos, um cuida do outro. Quando você tem uma família biológica, os irmãos, quando tem uma briga na escola, normalmente ele diz assim: amanhã eu vou chamar o meu irmão e você vai ver. Se ele não tem irmão, ele diz: eu vou chamar o meu pai. E o meu pai é forte, o meu pai vai te bater, o meu pai é grande. Isso é família.
Confiança. Quando você tem um relacionamento de família, você demonstra confiança, você demonstra parceria, você demonstra unidade. Aleluia. A igreja, somos uma família espiritual. Graças a Deus. Você tem que chegar para o teu irmão e dizer: meu irmão, o teu problema é o meu problema. Eu não posso falar, o pastor, como chama isso? Mauro. Eu não posso falar mal do pastor Mauro, porque quando eu falo mal do pastor Mauro, eu falo mal dos pastores do meu ministério, falo mal de mim mesmo, falo mal de Cristo. Aleluia! É minha família, é meu irmão. Eu não posso falar mal do pastor Moisés, porque quando eu falo mal do pastor Moisés, eu falo mal da minha casa, eu falo mal da minha família. Nós somos um em Cristo. Lembra? A Bíblia diz que nós somos um em Cristo. Uma irmã que falou aqui, ela disse a oração sacerdotal de Jesus, João 17. Ele orando, ele diz: assim como eu e tu, Pai, somos um, que eles sejam um em nós. Aleluia! Quando nós somos um, quando o meu irmão sente uma dor, eu também sinto. Por quê? Porque eu e você somos o corpo de Cristo. Grande Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Hoje, esta reunião aqui no monte forma uma parte do corpo de Cristo. Amém. Juntando com a sua igreja, que é outra parte do corpo de Cristo. Você pode estar sendo, aonde você congrega, pode ser a parte da íris do olho direito de Cristo. Amém. Aonde eu administro pode ser o dedinho do pé esquerdo de Cristo. Aonde o pastor Pedro de Melo dirige pode ser a unha do dedinho direito do pé de Cristo. Glória a Deus. Porque todos nós reunidos formamos um grande corpo. Glória a Deus! Esse corpo tem por cabeça Cristo. Amém. Se você é um corpo e você tem por cabeça Cristo, você tem um governo sobre a tua vida. Não importa quem seja, o presidente, o prefeito, o senador, não importa qual a lei que se lance por aí, queridos. O cristão hoje está perturbado pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelos noticiários, porque são tantas notícias que entram na mente dele, mas não entra um versículo da palavra de Deus. São tantos, como chama aquele vírus que manda? Fake news. São tantos fake news que enviam para você, e você absorve tudo aquilo e repassa, e às vezes fica meditando naquilo, mas não medita nenhum versículo da palavra de Deus. Você acredita, irmãos, em todo e qualquer fake news, mas não acredita num versículo da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, poderosa, eficaz. Ela tem poder, irmãos, para ir até a divisão das juntas do espírito, da alma, do espírito, das juntas e das medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Aleluia. Você precisa entender que você tem por cabeça Cristo. Não importa quem é o teu governo. O importante é quem é que te governa. Quem te governa, querido? Você está confiando em quem? Glória. Você está acreditando em quem? Grande Deus. Grande. É tanta bobagem que você vê na internet. Meu Deus! É pessoas publicando: olha, estão destruindo a igreja, estão prendendo os cristãos, estão matando os cristãos. Que mate, que prendam as igrejas, que derrubem. Sabe por quê? Porque a igreja tem um dono. Diga comigo, a igreja tem um dono. A igreja tem dono. Meu querido, se o dono da igreja não cuidar da igreja, vai virar uma bagunça. Vocês que são pais, pai e mãe, se vocês não cuidar da casa de vocês, o que vai acontecer? Virou uma bagunça. O pai não administra, a mãe não cuida da limpeza, vai virar uma bagunça essa casa. E se Deus, que é a cabeça da igreja, não cuidar da igreja, irmãos, pode montar lei, pode montar a bancada evangélica. A bancada evangélica é uma praga, é a pior bancada que tem, é a bancada que destrói, que acaba com tudo. Sabe? Os da própria casa, por aí você já imagina a bagunça que está o reino dessas pessoas, não o reino de Deus, é o reino dessas pessoas. E você ainda vai acreditar que se você colocar um pastor, um presbítero, vai resolver o problema da nação. Irmãos, isso aí é para quem acredita em Coelhinho da Páscoa, quem acredita em Papai Noel.
Você elege um camarada e diz que ele vai resolver. Bolsonaro não vai resolver nada, sabe por quê? Porque Bolsonaro depende, irmãos, do Senado. Ele sozinho não resolve nada. O senador depende dos deputados e depende do presidente. O prefeito depende dos vereadores. O vereador que aparece, ou o deputado federal que aparece, o deputado estadual que aparece, o senador que aparece dizendo para você, olha, eu vou resolver isso aqui. E você acredita é porque você acredita em Papai Noel. Acredita em coelhinho da Páscoa e que o coelho bota ovo de chocolate. Você acredita. Mas se você acredita num negócio desse, porque passa ano e sai ano, as promessas são as mesmas, a cada 4 anos, e nada é resolvido. Sabe por quê? Porque todas as coisas estão no controle de Deus. Deus tem uma família espiritual para você. O nosso culto está sendo gravado. Vai para a internet. Aleluia, glória a Deus. Sim, aí você vai dizer, apóstolo, você não tem medo? Só acontece alguma coisa comigo se Deus quer. Se Deus não quer, não acontece. Se Deus quer, irmãos, eu falando ou não falando, vai acontecer. E o problema não é meu, o problema é dele. O problema é de Deus. É Deus é quem é a minha cabeça. É Deus é quem está sobre mim. É Ele que me garante. Não é colete à prova de bala, não é segurança, não é carro blindado. Nada disso me garante. Quem me garante é Deus. Quem te garante é Deus. A Bíblia diz, confia no Senhor. Acredita no Senhor. Então quando eles estavam reunidos, é porque eles estavam confiando no Senhor. Eles acreditaram que Jesus havia dito para eles, olha, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Diga para o seu irmão, não saia de Jerusalém. Não, ele não ouviu, diga para ele, não saia de Jerusalém. Diga, permanece em Jerusalém, porque é de lá que vem a tua vitória. Tem muita gente saindo de Jerusalém, querido. Tem muita gente que fica em Jerusalém e diz, ó, o negócio está pegando, né? Ah, o negócio está feio, ó, Vou para Jerusalém. vou sair fora. Não vou ficar em Jerusalém, não. Jerusalém é a igreja. Aleluia. Fica na igreja, querido. Está difícil? Permanece em Jerusalém. Glória a Deus. Está complicado? Fica em Jerusalém. Glória a Deus. Glória. Os irmãos de Jerusalém estão revoltados? Permanece em Jerusalém. Glória a Deus. Porque o melhor negócio é estar em Jerusalém. Aleluia. O melhor negócio é estar em Jerusalém. Glória a Eu Deus. estive 28 anos. 28 anos eu congreguei no ministério. E o pastor era aquela bênção. Sabe aquele pastor abençoado? Era aquele negócio. E todos diziam para mim, eu comecei a minha história lá e saí como pastor. Casei, meus filhos nasceram lá. E eu fiquei nesse ministério 28 anos. E as pessoas diziam para mim, sai daí, rapaz, esse homem... Eu dizia, ó, você vai falar mal do meu pastor? Vai falar mal do meu pastor? Estou indo embora. Não, vamos conversar. Tudo bem, se for falar mal do meu pastor, ele é o meu pastor. Até que eu saia daqui, ele é meu pastor, ele me manda e tudo que ele mandar eu vou fazer. Ah, mas ele está tudo errado, meu querido. Não importa, é problema dele. O erro dele é problema dele. Eu preciso fazer a minha parte. Ele está mandando eu Glória a fazer. Deus. Aleluia. Sabe por que você precisa obedecer? Para que você seja um bem-aventurado. Há muitos que abrem a boca e dizem, eu não vou ficar nesse lugar cheio de pecado. A Bíblia diz que aonde o trigo tiver, vai estar rodeado de joio. Joio não vai faltar, querido. Mostra para mim uma igreja sem pecado. Se você sair da tua igreja e for para a minha, não vai não, porque na minha igreja está cheio de pecado. Pastor Pedro congregou lá, pastor Moisés é de lá, conhece lá os irmãos, as irmãs que chegaram com ele. Não vai para a nossa igreja não, olha, olha, mostra aqui, vem aqui. Olha o cabelo, isso é crente? Vem aqui, pastor. Vem aqui, pastor. Isso não é crente? Você está vendo como é que é a minha igreja? Cheio de pecado. Tem rock and roll lá. Vai não, irmãos. Obrigado, pastor. Não vai não. Sabe por quê? Se você procurar uma igreja sem pecado, É verdade. Você não vai encontrar nunca. você vai lá, o Elias foi para lá. É, o profeta Elias foi para essa igreja. Caso contrário, ó, o pastor Mauro, pastor de barba, isso é um pecado, irmãos. É um pecado, pastor de barba. Ó, o apóstolo de cavalhaco, isso é um problema. Não vai não, não vai para nossas igrejas, porque vai ser problema. Fica onde você está mesmo.
Com o problema que você está, fique lá. Não vai para outra igreja. Não sai de Jerusalém. Glória a Deus. Fica no teu lugar, querido. Fica onde você está. Porque sempre vai ter trigo e joio. Jesus andava com trigo e com joio. E o segredo para Jesus manter o trigo era sempre o mesmo. A receita para Jesus manter o trigo era sempre o mesmo. Ele reunia trigo e joio, e era aquele bate-papo, e era aquela comelança, e o joio dizia: esse homem é um beberrão, é um comelão, ele anda com as prostitutas, dorme na casa de ladrão. Não fala assim de você também? Não fala assim de você também? Falava de Jesus. E olha que era Jesus, não era nós. Era Jesus. E Jesus, ó, o povo estava ligando. Jesus, no meio da festa, vamos comer, vamos beber. Traz um vinho, acabou o vinho, vou arrumar um vinho novo agora, um vinho bom. Aquele vinho que nós bebemos era ruim, agora eu vou trazer vinho bom. E taca vinho no pessoal. Mas quando chegava a hora de acertar o negócio, ele dizia: ó, galera, entra no barco, vamos pro outro lado, deixa esse pessoal aí. Pegava os meninos dele, entrava no barco e dizia: olha, atravessa pro outro lado, do outro lado a gente conversa. Quando terminava a reunião, ele chamava o pessoal, os dele. Senta todo mundo. Agora acabou o pula-pula, cai-cai, ninguém vai pular, não tem cura mais não. Vamos conversar nós aqui. Vocês entenderam o que eu falei? Não. Pois eu vou explicar. Para vocês eu vou explicar. Você está vendo? Jesus, ele sabia separar o trigo do joio. Glória. Ele alimentava todo mundo. Mas ele, na hora de tratar, ele tratava o trigo. Glória a Deus. O trigo. Porque o mesmo joio que estava lá sendo curado, Jesus não deixou de curar o joio. Jesus curou o joio. Jesus restaurou a vida de joio. Mas ele sabia que era joio. Ele tinha um joio terrível junto com ele. Ele disse: ah, eu sabia.